Olá, cliente XP, olá pessoal. Vamos dar início a mais um relatório Top Picks. Top Picks que é a nossa carteira semanal de equity, de ações. Bom, falando um pouco sobre retrospectiva, sobre o que aconteceu com o mercado acionário e economia global nessa última semana, a gente novamente tem o tema Grécia, default, vindo à tona. A crise de dívida da zona do euro ela não acabou, ela continua latente no sentimento do investidor, principalmente diante dessa alta probabilidade de um default grego. O que se nota e o que se percebe claramente no mercado, hoje em dia já é consenso, é que as medidas tomadas em julho para fazer, em termos de rolagem de dívida grega, enfim, que essa dívida conseguisse se perpetuar e ser paga, ela de fato se esgotou. As resultantes dessas medidas se esgotaram. Então, o investidor ele sente que ele precisa de um haircut nessa dívida grega, de um swap, para que de fato a Grécia continue recebendo ajuda externa e ela esteja apta a fazer o pagamento, evitar o default. Bom, isso ficou entranhado no sentimento do investidor nessa semana e persiste nessa semana também. Desculpe, na semana passada e persiste nessa semana também. Em termos de Estados Unidos, economia, o que a gente pôde ver? De fato, a economia norte-americana ela está se desacelerando, ainda que o ISM de serviços tenha vindo um pouco acima da expectativa de mercado. O mercado ele espera algum plano que incentive a demanda agregada. Esse papel seria do Fed, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o Barack Obama, o presidente norte-americano, ele anunciou um possível pacote que incentivaria o setor de infraestrutura, desonerando empregos e acabando incentivando a criação destes mesmos. Isso seria muito positivo, o plano dele foi muito bem recebido pelos economistas e pelos analistas clássicos, enfim, foi um plano muito bem recebido, mas o mercado ele teve uma ressalva. Esse pacote ele ainda precisa ser aprovado, então para ele ser aprovado ele tem que passar ainda pela Câmara. O problema é essa aprovação. Vocês podem lembrar do imbróglio que foi o aumento do teto da dívida norte-americana entre democratas e republicanos. O mercado tem o mesmo receio com relação a esse plano. Por isso não foi tão bem recebido. Bom, em termos de news flow nacional, de fato ficaram em segundo plano, dando lugar aí a todo esse news flow global. Falando um pouco sobre a performance da nossa carteira, como desempenharam os nossos ativos, a gente vê que a Top Picks ela sobreperformou o índice com uma performance de 0,4%. Você tem aí o Ibov caindo menos 0,2%, isso tudo graças a Cosan. Cosan foi o grande destaque, CSAN3, com uma performance vultuosa aí de 6%. Bom, de fato isso fez com que a gente sobreperformasse o índice e oferisse essa rentabilidade da carteira. Bom, falando um pouco a nossa cabeça para a semana, falando o que a gente pensa para a semana em termos de troca, a gente tira Cosan por conta da rentabilidade e dá lugar ao Odontoprev, ODPV3. Odontoprev que é uma empresa resiliente, é uma empresa com um fluxo de caixa extremamente previsível, atua no setor de planos odontológicos. Ela recentemente surpreendeu o mercado fazendo uma parceria com o Bradesco. A gente espera que ela faça e demonstre já isso ao longo de 2011 a parceria com o Banco do Brasil, além de ter apresentado excelentes resultados em todo 2011, em todo ano. Fora isso, a gente tira BRTO4, que é um Brasil Telecom, é um ativo que tem um beta mais baixo, muito mais defensivo, e dá lugar a outro ativo defensivo que a gente acha que está num momento muito melhor, que é CCRO3, é uma empresa de concessões de rodovias, CCR, Grupo CCR, também é um ativo com um fluxo de caixa extremamente previsível, daí a sua resiliência. Fora isso, você ainda tem um adicional, é uma empresa que, mediante uma alteração no instituto dela, no estatuto social dela, ela vai poder passar a competir no setor aeroportuário, no setor de concessão aeroportuário, o que poderia trazer um upside bastante considerável para a empresa. É claro, isso mediante os riscos. Mas a gente considera a empresa resiliente, com fluxo de caixa muito seguro e a gente é muito confortável em ter ela na carteira semanal. A gente acha que tem um news flow bastante forte para sair aí e a empresa vai se beneficiar disso tudo. Bom, pessoal, esse é o nosso novo portfólio, a gente acha que está bem defendido para essa semana que está por vir. Agora falando um pouco sobre as perspectivas, o que a gente espera de uma forma mais macro aí para a semana. A gente tem uma bateria de indicadores norte-americanos. Esses indicadores eles se focam em atividade e em alguns de inflação. Então, em primeiro plano, indicadores norte-americanos de atividade driveariam a semana.
em especial para a produção industrial, Fed de Dallas e Fed de Nova York. Desculpe, Fed de Filadélfia e Fed de Nova York. Ainda em termos de perspectiva para a semana, a gente vê internamente uma agenda não tão forte, mas você ainda teria vendas no varejo que poderiam drivar alguns ativos relacionados a comércio e o índice de atividade nacional, o que corroboraria ou não com a tese do Copom que a nossa economia está de fato arrefecendo. Enfim, com esse posicionamento a gente acha que está bem defensivo para a semana, a gente espera uma semana volátil, mas acreditamos no nosso portfólio. Bom, pessoal, essa é a prévia, esse é o relatório. Para informações completas, vocês podem acessar o nosso site xpi.com.br. É isso, até o próximo relatório.